Cedo a palavra agora para a senhora Laís Abramo, diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil. Bom dia a todos e todas. Obrigada, senadora. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, cumprimentar a senadora pela presidência dessa sessão tão importante, Dr. Luiz Felipe Melo, secretário de Inspeção do Trabalho, representando nessa ocasião o ministro do Trabalho e Emprego, doutora Rosângela, presidenta do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Valdinei Arruda, que acabou de falar, e doutor Tiago Gurjão Alves Ribeiro. Queria cumprimentar também todos os auditores e auditoras fiscais aqui presentes, parlamentares, o José Guerra e as outras pessoas, outros auditores fiscais e todas as pessoas presentes. Bom, acho que falar depois já das várias pessoas que me antecederam facilita e dificulta a tarefa. Eu acho que os vídeos que a gente teve a oportunidade de ver aqui, ao meu ver, mostram justamente essa situação paradoxal que o país vive, né? Por um lado, questões tão terríveis como o assassinato dos auditores fiscais, esse crime bárbaro, e a não resolução do problema quase uma década depois, né, mostrando realmente a gravidade da permanência desse tipo de problemas, e depois a experiência do Ação Integrada, que é realmente uma experiência de ponta no âmbito internacional, na prevenção e erradicação desse crime que é o trabalho escravo, né? Então, acho que é exatamente esse o país que a gente vive, com essas contradições, esses paradoxos, e por isso é tão importante a nossa vigilância permanente e o nosso esforço de aproveitar e fortalecer todos os avanços que já foram realizados no país nessa área e não descansar enquanto esse problema continuar existindo, né? Eu gostaria, portanto, de começar reafirmando a ideia de que o trabalho escravo ou forçado constitui uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais do trabalho, e que, ao lado do trabalho infantil e do tráfico de pessoas, constituem as antíteses mais claras da noção de trabalho decente. Ou seja, nós sabemos que não se trata apenas de uma infração trabalhista, que por si só já seria bastante grave, mas se trata de um crime mesmo contra a dignidade da pessoa humana, e é por isso que é um tema tão importante nessa discussão dos direitos humanos. Também acho que é importante a gente pensar, quando a gente discute a situação do Brasil, de que esse é um problema internacional, né? Infelizmente, em pleno século XXI, nós estamos assistindo, inclusive, o surgimento e o aumento de situações de trabalho forçado, entendido no seu sentido amplo, no mundo inteiro. E isso é resultado de um processo de globalização inequitativo, que carece de mecanismos de governança mais democráticos e equilibrados, e que tem sido marcado por processos de desregulamentação do mercado de trabalho e debilitamento das suas instituições. Também é importante assinalar que essas situações não estão presentes apenas nos setores informais ou mais atrasados dos países em desenvolvimento, mas estão presentes também nas cadeias produtivas de grandes empresas vinculadas ao mercado internacional e nos países centrais, né? A OIT tem realizado algumas estimativas globais sobre esse tema. É muito difícil, como já foi assinalado, ter estatísticas precisas, porque se trata de um crime que não aparece nas estatísticas oficiais. Tem todo um esforço que está sendo desenvolvido aí para caracterizar o fenômeno, mas as estimativas, a última estimativa global da OIT, que foi lançada o ano passado, o relatório global da OIT, estima que existem hoje quase 21 milhões de pessoas que são vítimas do trabalho forçado em todo o mundo, e quase 2 milhões, 1,8 milhões na América Latina. Também calculamos que os lucros obtidos através dessa forma de exploração chegam a mais de 30 bilhões de dólares por ano, quase 1,5 bilhão de dólares na América Latina. E, além disso, a gente também faz uma tentativa de medir o que a gente chama do custo da coerção, ou seja, o que trabalhadores e trabalhadoras deixam de receber
por estarem submetidos a essa situação, desde salários não pagos, pagamento de dívidas fraudulentas, pagamento de uniformes e locomoção, né? Então, o cálculo é que essa quantidade, esse custo da coerção, atingiria 21 bilhões de dólares ao ano, sendo 3,6 bilhões de dólares na América Latina, né? Então, só para a gente uma vez mais afirmar que esse realmente é um problema mundial nesse momento. No Brasil, a existência de trabalho forçado ou em condições análogas à escravidão, tal como definida pelo Código Penal, tem sido predominantemente até agora associado ao setor rural, mas como também várias pessoas que me antecederam já falaram, nós temos assistido nos últimos tempos não sei se o surgimento ou a visibilização desse problema também no setor urbano, principalmente nas indústrias da construção civil e na indústria de confecção e têxteis, com a presença de trabalhadores migrantes de outros países, como bolivianos e paraguaios. Agora, como eu disse no começo, nós vivemos uma situação paradoxal. No Brasil, ao mesmo tempo que persistem essas situações que são inaceitáveis, também é hoje uma referência mundial no enfrentamento desse tipo de problema, e eu acho que é sempre importante a gente lembrar disso. Vou citar muito rapidamente, pelo tempo que tenho aqui, o que são alguns dos fatores que explicam esse fato de que o Brasil hoje é uma referência internacional e que cada vez mais existe interesse de outros países na experiência brasileira. Os auditores, nossos colegas auditores fiscais sabem disso, porque têm sido frequentemente solicitados a apresentar a sua experiência em outros países. E a OIT tem, na medida do possível, tentado apoiar também essa transmissão de experiências. Em primeiro lugar, o reconhecimento oficial da existência do problema, que já data de 1995. Em muitos países do mundo isso não acontece, o problema não é reconhecido oficialmente, a gente sabe que esse é o primeiro passo para o seu enfrentamento. Em segundo lugar, evidentemente, a ação da Inspeção do Trabalho, realmente a criação do Grupo Móvel de Fiscalização e todo esse trabalho heróico, com consequências que a gente viu quais podem ser no seu limite, né? Tem sido um fator central nessa luta. O compromisso com o enfrentamento do problema no mais alto nível, isso foi definido como prioridade presidencial em 2003 pelo presidente Lula. Foram elaborados, estão sendo implementados 2 planos nacionais, o primeiro plano e o segundo Plano Nacional de Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Escravo, a criação de mecanismos nacionais e estaduais de coordenação, como a CONATRA e as COETRAs, são elementos centrais nessa luta também, que juntam justamente vários órgãos do governo e outras organizações da sociedade civil. A ação da fiscalização é central, mas, evidentemente, ela não basta, né? A criação, divulgação, manutenção da lista suja, o desenvolvimento da base de conhecimentos. O Valdinei mostrou aí a importância da gente saber exatamente como se caracteriza esse problema, quais são as características, o perfil da vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras sujeitos a essa condição. O envolvimento do setor privado, isso é chave. O Brasil aí também tem uma experiência de ponta no âmbito internacional, que é o envolvimento do setor privado. Sabemos que aquelas empresas que cometem esse crime são uma minoria, evidentemente, dentro da grande quantidade de estabelecimentos do país. E aí eu destacaria a existência do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que é um pacto assinado pelas empresas que se comprometem a limpar o tema na sua cadeia produtiva, e a ação como a gente está vendo aqui, no próprio Ação Integrada, é fundamental a ação do Sistema S, que é um sistema de formação profissional vinculado às confederações de empregadores, tem sido central, né? As denúncias e condenações, aí o papel do Ministério Público do Trabalho também é absolutamente central nessa luta, e as punições econômicas vinculadas justamente ao corte de créditos nacionais, créditos públicos. O tema é prioridade na Agenda Nacional de Trabalho Decente de 2006, no Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente de 2010 e nas agendas estaduais de trabalho decente que existem atualmente, que são a Bahia e do Mato Grosso, né? Então, eu queria só, sobre a questão do Ação Integrada,
queria reafirmar, acho que já foi muito bem exposto, tanto pela Rosângela como pelo Valdinei, mas do ponto de vista da OIT, ressaltar a importância desse programa. No primeiro Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, foi constatada a necessidade de reforçar as ações justamente de prevenção e reinserção, né? Porque, como já foi dito aqui também, as ações de repressão a gente sabe que não são suficientes. E na avaliação que se fez do primeiro Plano Nacional, isso ficou claro, né? O Brasil já dispunha de alguns elementos importantes de prevenção e reinserção, como exatamente o acesso ao seguro-desemprego, que é uma questão chave, que também existe em poucos países. Na América Latina, só 5 países têm um sistema de seguro-desemprego, né? Então, o fato dos trabalhadores resgatados terem acesso ao seguro-desemprego é uma coisa muito importante, e o acesso ao Bolsa Família também. Mas isso também era insuficiente, porque a gente viu a questão deles serem outra vez continuar a situação de vulnerabilidade que fazia com que muitas vezes eles fossem escravizados outra vez. Então, essa questão do ação integrada, ele vem justamente outra vez uma experiência pioneira, que, como foi dito, exposto aqui pelos colegas que me antecederam, ele tem justamente a função e o objetivo de trabalhar nesses 2 elementos, a prevenção e reinserção. Ele tem um grande mérito de ser sendo iniciativa da fiscalização do trabalho, de ter conseguido envolver outros atores, né, como o Ministério Público, como o Sistema de Assistência Social através do CRAS e do CREAS, e o Sistema S, que tem sido um parceiro fundamental nesse esforço, porque garante justamente uma qualificação de qualidade e uma reinserção no mercado de trabalho. Então, esse é o grande mérito desse programa, e a sua replicação para os outros estados nós consideramos que é uma grande oportunidade e uma tarefa central. Por isso que nós, como OIT, que estamos apoiando o projeto desde o começo, porque vimos nele essa potencialidade, vamos continuar apoiando a sua replicação para outros estados. Consideramos que isso é chave, consideramos que o Brasil pode dar realmente um outro passo muito importante nessa luta, né, de tentar realmente chegar ao nosso objetivo, que é o único que a gente pode se colocar, que é a erradicação definitiva desse grave crime no Brasil, e continuar sendo uma referência também para outros países que têm buscado o Brasil conhecer as experiências brasileiras. E termino dizendo que a necessidade de fortalecer as questões de prevenção e reinserção, mais uma vez, foi enfatizada pela OIT, e queremos anunciar que, na Conferência Internacional do Trabalho do ano que vem, né, vai ser discutido, 2014, vai ser discutido um instrumento que não se sabe se vai ser uma nova convenção, um protocolo ou uma recomendação, que terá o objetivo de avançar nas questões de prevenção, proteção e medidas compensatórias para além da Convenção número 29. A Convenção número 29 é dos anos 30. Ela é muito importante, mas, evidentemente, existe uma nova realidade mundial que também tem que ser incorporada, de alguma forma, no sistema normativo da OIT. Então, eu termino com esse anúncio e dizendo que é muito importante, evidentemente, que o Brasil, que tem tido um papel tão importante nessa luta, esteja atento aos debates que vão ser realizados no âmbito da Conferência Internacional do Trabalho para avançar toda essa discussão. Muito obrigada.